Menina humilde dorme em traça, e milionário frio faz descoberta transformadora. A chuva caía como se o céu estivesse chorando em cima da cidade. Luzes da rua dançavam, refletindo em poças d'água, mas tudo aquilo parecia distante para Luana. Com apenas 17 anos, ela já carregava peso de vidas inteiras. Abrigava-se em um parquinho abandonado, cercada por brinquedos quebrados e sonhos estilhaçados. As gélidas gotas a despertavam de um sono agitado, mas sempre via as mesmas sombras, medo, a solidão e uma esperança quase apagada. Numa esquina escondida do parquinho, algo diferente chamou sua atenção. Uma caixa de brinquedos pareceu brilhar sob a luz amarelada de um poste. Curiosa, Luana se aproximou. Ao abrir a caixa, encontrou bonecas ou carrinhos. Em vez disso, um diário empoeirado repousava lá, como um segredo guardado há muito tempo. Ao folhear as páginas amareladas, ela se deparou com letras elegantes que contavam a vida de Eduardo, um milionário conhecido apenas pela sua frieza e desapego emocional. Os relatos eram impactantes. Descreviam uma infância repleta de privilégios, mas também de uma dor silenciosa. Eduardo, apesar de todo o dinheiro, parecia preso em um mundo de vazio e solidão. A cada página, Luana sentia um aperto no peito. Quão diferentes eram suas vidas, mas havia uma conexão. Ela poderia sentir a tristeza dele vibrar em suas palavras. O diário falava de segredos, de uma família despedaçada e promessas não cumpridas. Enquanto a tempestade rugia lá fora, Luana sentiu uma chama acender dentro dela. Decidiu que precisava conhecer mais sobre aquele homem. O que há por trás de sua frieza? Que segredos ele tentava esconder? Os livros de histórias que ela sonhava conhecer em sua infância agora se tornavam uma obsessão, e cada letra do diário convidava a descobrir um novo mundo. Só que havia algo ameaçador no ar. Um nome se repetia nas páginas: um tio poderoso de Eduardo, envolto em negócios obscuros, que estava sempre em seu encalço. Luana se lembrou dos olhares frios que se cruzavam pelas ruas. Ela não poderia ser a próxima em um jogo que não conhecia. A sensação de estar sendo vigiada a congelou. Diante desses fantasmas, Luana enfrentou seus próprios medos e incertezas. A luta pela sobrevivência nas ruas a moldara, mas a descoberta do diário acendeu a pergunta: até que ponto ela deveria ir em busca da verdade? O peso da curiosidade se equilibrava com o risco de perder tudo o que possuía, que agora incluía um novo amigo que nunca conhecera, mas que insistia em sussurrar para ela através de suas páginas amareladas. Enquanto a chuva intensificava, um ruído cortou o ar. Passos apressados se aproximavam. Luana sentiu seu coração disparar. Não poderia deixar que o passado a pegasse de surpresa. Uma sombra se aproximava. O que ela faria agora? A tempestade não era apenas lá fora. Era dentro dela, e ela precisava decidir qual caminho tomar. Ei, antes de continuarmos com essa história. Incrível! Preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Luana sentiu seu coração disparar enquanto a sombra se aproximava. A figura indistinta se tornou mais nítida sob a luz trêmula do poste. Era um homem, alto, com um capuz escondendo seu rosto. Ele parou olhando para ela. O olhar era penetrante, e Luana foi tomada por um misto de medo e curiosidade. O diário ainda estava aberto em suas mãos, o relato de Eduardo pulsando em sua mente. Você encontrou? O homem perguntou, sua voz baixa e cortante.
Luana não conseguia se mover. Como ele sabia do diário? O pânico a dominou. Seria o tio de Eduardo? A figura a observava, um sorriso torto se formando em seus lábios. No silêncio das coisas, há sempre quem escute ou quem vigie. Quem é você? Luana respondeu, tentando soar mais corajosa do que realmente se sentia. As dores da vida nas ruas a tornaram forte, mas aquele momento a desarmava. A figura saiu da sombra e ela congelou. Era um rosto conhecido, mas tão transformado. Era Eduardo. O que ele estava fazendo ali? Era ele ou uma ilusão da tempestade? Sua expressão era fria e distante, como se tivesse sido moldado pela dor que descrevia no diário. Um abismo entre eles se abriu, e Luana percebeu que muitas das suas suposições poderiam estar erradas. Antes que ela pudesse perguntar, Eduardo se aproximou, segurando uma caixa semelhante àquele em que o diário estava guardado. Ele abriu lentamente, revelando diversos objetos, todos relacionados à sua infância. Brinquedos, fotos e, em cima de tudo, uma arma brilhando ao luar. Luana recuou instintivamente, com medo. Eu não sou quem você pensa que sou, ele disse, o olhar profundo, como se quisesse que ela entendesse sua dor. Meus negócios, as coisas que eu fiz, vieram de um lugar mais escuro do que você pode imaginar. Um barulho repentino de sirene soou ao longe, e a expressão de Eduardo mudou. O pânico tomou conta dele. Preciso que você me ajude, Luana. Eles estão atrás de mim. E você pode salvar vidas. Confusa e assustada, Luana sentiu a adrenalina correr em suas veias. Salvar vidas? Do que você está falando? O silêncio se estendeu entre eles, carregado de um peso que parecia esmagar o ar ao redor. No diário, eu deixei pistas sobre o que realmente aconteceu na minha família. E essa caixa é tudo o que sobrou. De mim, eles vão me encontrar e então talvez você seja a única que pode expor a verdade. As palavras de Eduardo ecoaram cheias de pânico. Um estrondo distante atraía sua atenção, e Luana percebeu que não estava sozinha. Olhares se fixaram na cena, murmúrios começaram a crescer. O que estava acontecendo? O que isso significava para ela? Eduardo não era apenas um milionário frio. Havia segredos obscuros em sua vida. Terríveis segredos. O diário não era só uma história de dor. Era uma ligação entre eles, um laço que se formava sobre um abismo de mistérios. E quando a sombra da polícia se aproximou, Luana sabia que precisava decidir rapidamente. Fugir e salvar a si mesma, ou se arriscar e mergulhar. Naquele mundo turbulento, ao lado de Eduardo, poderia a verdade realmente mudar suas vidas? A tempestade rugia fora, mas dentro dela o verdadeiro turbilhão apenas começava. A decisão a consumia. E com cada passo que as sirenes se aproximavam, Luana entendeu uma coisa. As consequências daquela escolha a perseguiriam para sempre. O que ela faria agora? Luana sentia a pressão das sirenes enquanto o rosto de Eduardo se tornava mais nítido. O coração dela batia rápido, ameaçando explodir no peito. Ele estava ali, bem na sua frente, com aqueles olhos que refletiam a dor de uma vida inteira. E, ao mesmo tempo, os passos se aproximavam. O som de botas na calçada fazia a tensão aumentar. Luana, Eduardo sussurrou, sua voz cheia, de um desespero palpável. Eu preciso de você comigo, você é minha única chance. Mas uma presença atrás dele a fez parar. Uma mulher apareceu sob a luz trêmula. Era mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos amarrados em um coque bagunçado. Seu olhar era astuto, como se estivesse observando cada movimento. Luana sentiu um arrepio subir pela espinha. Eduardo, você está na hora de enfrentar a verdade, ela disse, sua voz firme, cortante. Você não pode mais escapar. Eduardo olhou para Luana.
os olhos cheios de um medo que ela nunca tinha visto antes. Ela é. Quem é você? Alguém que sabe mais do que você pensa, a mulher respondeu, aproximando-se mais. E que pode acabar com tudo isso. A atmosfera tornou-se pesada. Luana trocou olhares com Eduardo, confusa. O que estava acontecendo? A ligação que ela sentia com ele parecia prestes a rachar. Ela é minha tia, Eduardo sussurrou, e a revelação espalhou uma onda de surpresa em Luana. No diário, não contei tudo sobre os meus segredos. Ela foi a única que ficou depois que tudo desmoronou. A mulher sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Eduardo, você não sabe as verdades que ainda estão enterradas. Não sabe o que faz parte da sua vida. A expressão de Eduardo mudava. Lembranças começavam a emergir, e Luana percebia que ele não estava apenas lutando contra os demônios do passado. Ele estava perdendo o controle. Eu não quero saber. O que você quer? Por que está aqui? Enquanto os ecos das sirenes aumentavam, a mulher olhou para Luana com um brilho de reconhecimento, como se ela visse algo que nem Luana havia notado. Você é mais importante do que imagina, menina. As respostas que ele se recusa a enxergar estão com você. O coração de Luana quase parou. Comigo? O que você quer dizer? A mulher se aproximou, e seu olhar se tornou penetrante. Você é a chave. Eduardo não consegue ver, mas você pode. Você tem a força para descobrir o que aconteceu. E não apenas sobre ele, mas sobre você também. Antes que Luana pudesse processar essas palavras, a polícia apareceu. Lanternas iluminando o parquinho sombrio. As luzes piscavam como estrelas em uma noite de tempestade, e Luana estava no meio do caos. A mulher olhou rapidamente para Eduardo. É agora. Não podemos esperar. Com um movimento rápido, a mulher puxou um objeto do bolso. Era um pequeno pendrive. Leve isso, Luana. Nele estão todos os arquivos, as provas. Você tem que expor a verdade. Mas o que está acontecendo? Luana gritou, sua cabeça girando com a revelação. Por que tudo isso se baseia em mim? Eu sou só uma garota. O brilho de desespero nos olhos de Eduardo resplandeceu. Você é mais forte do que pensam, Luana. Preciso que você confie em mim. Mas Luana agora estava aturdida. A tia de Eduardo, a verdade encobrindo tanto sofrimento, o pendrive em sua mão. Tudo estava prestes a se desenrolar, e tudo que Luana queria era fugir. Ela encarou Eduardo, seu corpo respirando apressadamente. A polícia se aproximava mais, e ela percebeu que a escolha estava em suas mãos. O que ela faria? Fugiria com a verdade nas mãos, exposta a um mundo desconhecido? Ou seguiria junto a alguém que até aquele momento era um completo estranhão? Um grito de alerta ecoou ao fundo. A tempestade rugia. A escolha parecia mais difícil do que nunca. E o que mais estaria escondido nas sombras? Luana estava paralisada, o pendrive pesado em suas mãos. O caos ao redor dela crescia. A polícia se aproximava. E Eduardo estava lá, talvez pela última vez. A mulher, tia de Eduardo, murmurou algo sobre verdades ocultas e a pressão nos ombros de Luana aumentava. Ela não conseguia pensar. O que fazer? O que você quer que eu faça? Luana perguntou, a voz quase sumindo em meio ao barulho das sirenes. Leve isso e descubra a verdade. A mulher insistiu, seu olhar fixo em Luana, transbordando uma urgência brutal. Mas antes que Luana pudesse responder, um grito cortante ecoou pelo parquinho. Um grupo de policiais apareceu, cercando a área. As luzes das lanternas iluminaram o espaço, criando sombras dançantes. Luana viu os olhares dos oficiais se fixarem em Eduardo. Era como se o tempo parasse. O silêncio se instalou. Eduardo estava visivelmente agitado. Precisamos ir. Ele empurrou Luana para a frente. Confie em mim. Ela sentiu um nó na garganta. Mas tudo isso é insano.
E então a mulher declarou com uma frieza que deixou Luana arrepiada. Você acha que eles estão aqui só por ele? Você está em perigo, Luana. Nesse instante, tudo girou. Outra figura surgiu atrás dela. Um policial, mas algo em sua expressão a fez congelar. Estava focado em Luana e Eduardo, mas falava algo em seu rádio. As palavras poderiam ser um aviso ou uma sentença. Então, a mulher puxou Eduardo para o lado. A gente precisa sair agora. Ela olhou para Luana e gritou. Você não pode se afastar dele. O coração de Luana disparou. Um frio percorreu sua espinha. Mas falava com uma certeza perturbadora. O que ela sabe sobre mim? Luana! Eduardo gritou. Mas a voz dele se misturava ao barulho. A mulher olhou de maneira intensa e a verdade começou a despontar. Você não é só uma garota qualquer, ela gritou de volta. Você é parte de tudo isso. O policial gesticulou, ordenando que parassem. Eduardo hesitou. Ela pode saber algo. A tensão estrangulou o ar e o clamor do mundo exterior desapareceu. Então, como um choque elétrico, Luana teve uma visão. Flashes de um passado distante. Uma lembrança. Um momento que ela nunca soubera que tinha. Fotografias recortadas. Sussurros de memória. Algo que a mulher sabia e que Eduardo não compreendia. Sua própria família estava envolvida. Sem pensar, Luana avançou. Você, quem você realmente é? E nesse instante, a mulher respondeu com um olhar intenso. Eu sou a chave de toda essa história. E mais importante, você é a verdadeira herdeira do que está escondido. O chão parecia ruir sob os pés de Luana. A mulher estava implícita em tudo. Uma parte de uma história que ela nunca soube que herdara. O que você está dizendo? Mas inesperadamente, um barulho ensurdecedor surgiu atrás dela. Um tiro ecoou pelo ar. O pânico se espalhou como fogo, e um grito cortante rasgou a cena. Luana virou-se e viu Eduardo cair. A expressão de dor misturada com surpresa. O caos tomou conta. Não! Luana gritou, enquanto se precipitou para ele. O pendrive, sua conexão ao mistério, escapuliu de seus dedos, caindo ao chão. A verdade em risco de ser perdida. Olhando para Eduardo, ela percebeu que as linhas entre o que sabia e o que não sabia estavam se desfazendo. O que mais estava oculto? E mais importante, quem era realmente Eduardo? As sirenes aumentavam e a polícia gritava ordens. Enquanto Luana se ajoelhava, a pergunta ecoava. Conseguiria salvar Eduardo e ainda desenterrar a verdade que começava a se revelar? A tempestade rugia, mas naquele momento, Luana sentiu que o verdadeiro tumulto estava apenas começando. O grito de Luana ecoou na escuridão. Ela se aproximou de Eduardo, seu coração batendo descontrolado. A cena ao redor parecia desmoronar enquanto ela tentava compreender o que acabara de acontecer. A polícia, as sirenes, o tumulto. O que ela faria agora? Luana, você precisa ir. Eduardo estava abafado. Sua voz tremia. As luzes das lanternas dançavam ao redor deles. A cada segundo, a agonia crescia. A adrenalina pulsava em suas veias. Ela olhou para baixo. O pendrive estava ali, brilhando. Mas naquele momento, tudo parecia tão distante. O que havia naquela pequena peça de plástico que poderia mudar tanto? Então, o pânico de Eduardo a fez voltar sua atenção para ele. Eduardo, você está bem? As lágrimas se formaram em seus olhos. Ele estava ali. Mas o ferimento, a pressão nas suas palavras a fazia sentir uma mistura de desespero e necessidade de agir. Eu não sei quanto tempo tenho, Luana. Ele olhou para a polícia. Você precisa pegar a verdade. É tudo o que importa agora. Ela hesitou. Ali estava o milionário frio, mas ele era mais que o que sua história havia apresentado. Havia dor, culpa e agora, essa nova camada de urgência se somava ao caos que a envolvia. Eduardo, eu não consigo.
E foi quando tudo mudou. De repente, a mulher, a tia dele, fez um gesto brusco. Eduardo, não! Você vai colocá-la em perigo! Ela tinha uma expressão de desespero. Ouvindo isso, Luana pôde sentir um arrepio denso correr por seu corpo. O que ela significava com isso? Mas se não for você, quem vai? Ele parecia mais frágil, um homem em queda. Precisamos resolver isso. Eu não posso deixar você sozinha nisso. Mas antes que Luana pudesse processar tudo, um som assustador ecoou. O disparo não cessou. Ele veio do lado do policial que havia se aproximado demais. Um clarão, uma explosão de dor e, de repente, tudo ficou em câmera lenta. Eduardo se moveu. Não. Um impulso, uma tentativa de proteger. Mas a ação foi rápida demais, e não havia nada que Luana pudesse fazer quando tudo desmoronou. O tiro atingiu a mulher. O sangue se espalhou como um estilhaço de vidro, cortando a cena com um sangue quente e vibrante. Luana gritou novamente. Não, não, não. Um horror estava estampado em seu rosto. Ela viu a mulher cair, a vida escorrendo de seu corpo. O pendrive caiu de suas mãos, a verdade escorregando para o chão, em um mar vermelho. Eduardo era. Um grito lancinante. Ele se virou, o olhar do $1.000.000 agora era apenas dor e confusão. Ela estava aqui para ajudar. Ajuda? Eduardo sussurrou, a angústia ocupando cada parte do seu ser. Ela sempre esteve ao nosso lado, mas o que você não entende é... Luana o interrompeu, a urgência se misturando com a adrenalina. O quê? O que não me contaram? Eduardo olhou para a tia, para o corpo, e no meio do caos, com sirenes gritando e luzes cortando a noite, ele fez a revelação que mudaria tudo. Ela era responsável por tudo isso. Não era só uma tia. Ela estava por trás de tudo. Meus negócios, nossas vidas. E você está mais conectada. Que imagina? Você é parte do plano. A voz dele falhou, mas as palavras ecoaram dentro da cabeça de Luana como um alarme. Ela não podia acreditar. De que plano você está falando? Ela queria que você soubesse, que você fosse a solução que ninguém viu. O mundo tremeu, luzes piscaram. O plano dela? Luana estava perdida. O que quer que estivesse ali, o diário, o pendrive, a mulher, tudo começava a parecer um quebra-cabeça tortuoso onde ela estava no centro. Enquanto a polícia se preparava para cercá-los, Luana percebeu. Isso não acaba aqui, não é? Eles estão atrás de nós. Eduardo assentiu, o pânico crescente na sua face. E eles finalmente descobrirão quem realmente somos. Você precisa decidir. Luana, a verdade pode ser mais perigosa do que você imagina. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Uma tempestade interna a invadia. Ela olhou para a mulher caída, o último fio de esperança escapando dela. Então, o que vamos fazer agora? Eduardo agarrou a mão dela, o toque quente, preenchido de um novo propósito. Primeiro, precisamos pegar aquele pendrive. E depois, descobrir a verdade que nos foi ocultada. No fundo, sob a pressão do momento, Luana compreendeu que a mudança havia começado. Uma reviravolta imensa estava por vir, e nenhuma delas estava pronta. A tempestade que rugia dentro delas apenas começava a se formar. Luana estava paralisada, o pendrive pesado em suas mãos. O caos ao redor dela crescia. A polícia se aproximava e Eduardo estava lá, talvez pela última vez. O que havia naquela pequena peça de plástico que poderia mudar tanto? Então o pânico de Eduardo a fez voltar sua atenção para ele. Eduardo, você está bem? As lágrimas se formaram em seus olhos. Ele estava ali, mas o ferimento, a pressão nas suas palavras a fazia sentir uma mistura de desespero e necessidade de agir. Luana, você precisa ir. Eduardo estava abafado. Sua voz tremia.
As luzes das lanternas dançavam ao redor deles. A cada segundo, a agonia crescia. A adrenalina pulsava em suas veias. Ela olhou para baixo. O pendrive estava ali, brilhando. Mas naquele momento, tudo parecia tão distante. O que havia naquela pequena peça de plástico que poderia mudar tudo? Então o pânico de Eduardo a fez voltar sua atenção para ele. Eduardo, eu não consigo. E foi quando tudo mudou. De repente a mulher, a tia dele, fez um gesto brusco. Eduardo, não, você vai colocá-la em perigo. Ela tinha uma expressão de desespero. Ouvindo isso, Luana pôde sentir um arrepio denso correr por seu corpo. O que ela significava com isso? Mas se não for você, quem vai? Ele parecia mais frágil, um homem em queda. Precisamos resolver isso. Eu não posso deixar você sozinha nisso. Mas antes que Luana pudesse processar tudo, um som assustador ecoou. O disparo não cessou. Ele veio do lado, do policial que havia se aproximado demais. Um clarão, uma explosão de dor, e de repente, tudo ficou em câmera lenta. Eduardo se moveu. Não! Um impulso, uma tentativa de proteger. Mas a ação foi rápida demais, e não havia nada que Luana pudesse fazer quando tudo desmoronou. O tiro atingiu a mulher. O sangue se espalhou como um estilhaço de vidro, cortando a cena com um sangue quente e vibrante. Luana gritou novamente. Não, não, não! O horror estava estampado em seu rosto. Ela viu a mulher cair, a vida escorrendo de seu corpo. O pendrive caiu de suas mãos, a verdade em risco de ser perdida. Olhando para Eduardo, ela percebeu que as linhas entre o que sabia e o que não sabia estavam se desfazendo. O que mais estava? Ali, o diário, o pendrive, a mulher, tudo começava a parecer um quebra-cabeça tortuoso onde ela estava no centro. A polícia cercou a área, mas Luana estava imersa em outra realidade. Eduardo agarrou seu braço, e a intensidade de seu olhar fez seu coração duvidar da situação. Você precisa pegar o pendrive. Não podemos deixar que eles consigam. Mas Eduardo, ela está machucada. O desespero a invadia. Cada palavra parecia um soco no estômago. Luana, a verdade é tudo o que temos. Pegue o pendrive e corra. Não tenho certeza se ainda temos tempo. O olhar dele era feroz. Ela se inclinou, suas mãos tremiam enquanto pegava o objeto do chão. Sussurros de tensão cercavam o espaço, mas num instante, algo a atingiu como um trovão. A mulher se contorceu no chão, o olhar fixo, mas sua expressão mudou. Em vez de dor, apareceu um sorriso. Ele não sabe, sussurrou a mulher, antes de a vida escapar. Uma onda de choque percorreu Luana. O que ela quis dizer? Algo estava muito errado. Eduardo estava agora se afastando, sua expressão se transformando em horror. Não! O que você disse? O que ela sabe sobre mim? Eu não sei. Eu não sei. Luana sentiu uma sombra de pânico. A realidade estava prestes a desmoronar. Ela sabe, Luana. Não pode ser. A inquietação na voz dele era palpável. Ele olhou para o pendrive em suas mãos como se o objeto pudesse revelar uma verdade terrível. Eduardo, o que está acontecendo? O nó na garganta de Luana impediu de respirar. Ela nunca foi minha tia. Ela implantou tudo isso. Eu fui parte de algo muito maior, uma criação dela. A voz dele tremia entre a raiva e a dor. Não, você está dizendo que tudo isso foi uma armadilha? Sua mente lutava para acompanhar. Ela manipulou tudo, até você. Eduardo estava mudando diante de seus olhos. O homem frio tinha um histórico que Luana nem imaginava. E as sirenes aumentavam ao fundo, mas tudo parecia um eco distante. Uma revelação esmagadora a atingiu como um golpe. O que mais estava escondido? Ali, no parquinho na tempestade, Luana se sentiu perdida. A verdade estava a um passo. Mas tudo se tornava nebuloso. Se Eduardo não era quem parecia,
Então quem ele realmente era? A tempestade rugia e a dor fazia o ar parecer pesado. O pendrive estava em suas mãos, mas a única certeza era que nada seria como antes. O que deveria fazer agora? A resposta poderia significar sua vida, e a dele também. Luana estava paralisada, o pendrive pesado em suas mãos. A tensão era palpável. As sirenes ecoavam, mas tudo parecia um eco distante. Ao olhar para Eduardo, seu coração disparou. O que você está dizendo? Como isso é possível? Eu não sabia de nada. Ele estava desesperado, o horror estampado em seu rosto. Você precisa entender, Luana. Minha vida toda foi uma. Mentira. A mulher que está morta, ela não era quem dizia ser. Luana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Cada palavra dele a atingia como uma tempestade. Ela era parte de uma organização criminosa. Não era uma tia. Ela me utilizou, manipulou, tudo isso para me arrastar para uma teia de mentiras. Ouviu o tremor na voz dele. A verdade? A verdade é que ela queria que eu fosse o seu sucessor, mas nunca deixaria isso acontecer. Eu era apenas uma marionete. Uma marionete? Luana mal conseguia entender. Eduardo, nós precisamos sair daqui. Um pânico crescente tomou conta dela. A polícia se aproximava e o silêncio tenso crescia. Luana, eu fiz coisas horríveis. Eu estava tão imerso na riqueza e no poder que não percebi o buraco negro que me cercava. Ele olhou em volta, como se pudesse ver os fantasmas do passado. E você se tornou o alvo. Eu te coloquei em perigo. Tudo por causa daquela mulher. Mas eu não sou nada, Luana gritou, a emoção à flor da pele. Eu sou apenas uma garota perdida. O que eu tenho a ver com isso? Você é parte da verdade, ele respondeu, a urgência em sua voz palpável. E agora ela está morta por causa disso. Se os outros descobrirem que você tem o pendrive, ele hesitou, o medo tomando conta. Eles vão vir atrás de você. Luana olhou para o pendrive em sua mão, cheia de arquivos que poderiam destruir vidas ou revelar segredos. Furtivamente, ela examinou o rosto de Eduardo. Os olhos dele refletiam a luta interna de um homem que havia perdido o controle. Você está dizendo que eu sou a única que pode expor isso? Mas antes que Eduardo pudesse responder, um eco de tiros irrompeu no ar. Um grupo de policiais eis que se aproximou, as lanternas iluminando o parquinho como se fossem estrelas em uma noite enluarada. À vontade, coloque as mãos na cabeça! Um policial gritou. O pânico aumentou e tudo parecia paralisar. Eduardo empurrou Luana para o lado, seu corpo se movendo como uma barreira diante dela. Corra! Esconda-se! Ela hesitou um momento, mas o instinto de sobrevivência falou mais alto. Com um último olhar para Eduardo, ela se lançou em direção ao escuro, o coração batendo como um tambor dentro do peito. Tinha que encontrar um lugar onde pudesse investigar o pendrive, descobrir o que estava escondido. Mas a cada passo, uma verdade se tornava evidente. Tudo o que acreditava saber estava prestes a desmoronar. E então, em meio à confusão, algo inesperado aconteceu. Uma voz familiar cortou o ar. Luana! Era Paulo. Seu amigo de infância. Um rosto do passado que há muito não via. Ele estava ali, também cercado pela polícia, mas com um olhar que mudava tudo. O que está acontecendo? Paulo, como você? Antes que pudesse completar a frase, ele segurou seu braço com força. Você precisa sair daqui. Não pode ficar. O que você sabe que eu não sei? A dúvida transparecia em seus olhos. Ela sentia que havia algo mais por trás daquela aparição. Por que você está aqui? Você sabia de tudo isso? Ele hesitou, a tensão diminuindo momentaneamente. Eu sigo você. Sempre estive por perto. Mas isso é maior do que parece. Sua vida está em perigo. E há muitos mais envolvidos.
A voz dele tremia. E Luana percebeu que algo estava errado. Um estrondo. As luzes das lanternas estavam mais próximas. Luana! Eduardo gritou, como um eco distante. Vá, agora! Mas seria tarde demais. Um choque percorreu o corpo de Luana ao encarar Paulo. Aqueles olhos. Havia um brilho que ela nunca havia percebido antes. Você é você quem, na verdade? O que você esconde de mim? As peças começaram a se encaixar de maneira desesperadora. E então, Luana percebeu a verdade esmagadora que a aguardava. Neste jogo de sombras e segredos, talvez Paulo fosse não apenas um amigo, mas alguém diretamente ligado a tudo o que estava acontecendo. E a descoberta disso provocou um turbilhão em seu coração. Com a polícia se aproximando e o destino de todos os envolvidos na maré, Luana sentiu simplesmente que o jogo mal havia começado. Quais segredos mais estariam prestes a emergir? As nuvens da tempestade se formavam mais densas do que antes, e agora o verdadeiro terror estava longe de ser revelado. Luana estava paralisada, o pendrive pesado em suas mãos. A tensão era palpável. As sirenes ecoavam, mas tudo parecia um eco distante. Ao olhar para Eduardo, seu coração disparou. O que você está dizendo? Como isso é possível? Eu não sabia. Não sabia de nada. Ele estava desesperado, o horror estampado em seu rosto. Você precisa entender, Luana. Minha vida toda foi uma mentira. A mulher que tá morta, ela não era quem dizia ser. Luana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Cada palavra dele a atingia como uma tempestade. Ela era parte de uma organização criminosa. Não era uma tia. Ela me utilizou, manipulou. Tudo isso para me arrastar para uma teia de mentiras. Ouviu o tremor na voz dele. A verdade? A verdade é que ela queria que eu fosse o seu sucessor. Mas nunca deixaria isso acontecer. Eu era apenas uma marionete. Uma marionete? Luana mal conseguia entender. Eduardo, nós precisamos sair daqui. Um pânico crescente tomou conta dela. A polícia se aproximava, e o silêncio tenso crescia. Luana, eu fiz coisas. Coisas horríveis. Eu estava tão imerso na riqueza e no poder que não percebi o buraco negro que me cercava. Ele olhou em volta, como se pudesse ver os fantasmas do passado. E você se tornou o alvo. Eu te coloquei em perigo. Tudo por causa daquela mulher. Mas eu não sou nada. Luana gritou, a emoção à flor da pele. Eu sou apenas uma garota perdida. O que eu tenho a ver com isso? Você é parte da verdade, ele respondeu, a urgência em sua voz palpável. E agora ela está morta por causa disso. Se os outros descobrirem que você tem o pendrive... Ele hesitou, o medo tomando conta. Eles vão vir atrás de você. Luana olhou para o pendrive em sua mão, cheia de arquivos que poderiam destruir vidas ou revelar segredos. E então, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Uma batida enérgica no chão fez a cena tremer. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao redor dela. Uma explosão ensurdecedora irrompeu, e uma fumaça densa subiu, ofuscando a visão. Luana não. Eduardo a puxou, mas a onda de pânico já arrastava. O que estava acontecendo? No meio do fumo e gritos, para seu espanto, uma figura surgia. Familiar e totalmente insana. Era Paulo, mas não era o Paulo que ela conhecia. Havia algo em seu olhar que não era medo. Havia um brilho frio, triunfante. Surpresa, Luana! Ele riu com uma ironia que fez seu coração gelar. Você realmente acreditou que estava a salvo? Que este era só um jogo de oportunidades? Ah, você é tão ingênua. O chão parecia desmoronar sob os pés dela. Paulo, o que você está fazendo aqui? Você está com eles? A traição se espalhava como veneno dentro dela. Com quem? Ele fez uma pausa, a expressão mudando.
para um sorriso cruel. Estou com quem sempre estive, com os poderosos. E você? Bem, você estava prestes a ser um peão nesse tabuleiro. Ele olhou para Eduardo, a satisfação nos olhos. Só que a peça certa não é ele, é você. As palavras o atingiram como um golpe. O que ele queria dizer? A fumaça começou a se dissipar, revelando a cena caótica. Policiais cercavam o parquinho e a exaustão tomou conta do ar. A verdade começava a se desenrolar diante de Luana, mas ela não conseguia entender. Você sabe dos planos, você sempre soube. Paulo continuou, a voz ressoando com uma malícia intensa. E a única razão pela qual você ainda está viva é que eles precisam de você. Para o próximo estágio. Agora que a mulher, que ironicamente era sua própria mãe, não está mais aqui, você é a chave para tudo. O mundo ao redor de Luana parou. O que você disse? Ela mal conseguia respirar. Mãe? Como assim? Isso é impossível! Impossível? Não para alguém que sempre esteve à espreita. As sombras sempre me cercaram e você nunca percebeu. Você, Luana, filha de uma organização que manipula e controla todos ao seu redor. Aceite isso. Os olhos dele brilhavam com uma empolgação mórbida. A revelação a atingiu como um tsunami. Sua mente girava. O peso das novas informações a derrubava. A mulher morta, essa pessoa que Luana nunca conheceu, era sua verdadeira mãe? E se tudo o que viu até agora era uma farsa? Levante-se, porque você não tem escolha. Paulo estendeu a mão, um sorriso torto no rosto. E se decidir não cooperar, bem, não serei eu quem pagará o preço. Ela olhou para Eduardo, a dor estampada em seu rosto. Eduardo, o que nós fazemos agora? Luana, precisamos confrontá-lo antes que seja tarde demais. Decide! Eles estão aqui e você ainda tem a escolha. Ele gritou, mas as palavras estavam perdidas no caos que se formava ao redor. Enquanto a fumaça se dissipava e as sirenes aumentavam, Luana percebeu que o verdadeiro jogo apenas começava. Quem realmente era ela? A tempestade dentro dela crescia, e a única certeza naquele momento era que nada seria. Como antes, Luana estava paralisada. O pendrive pesava em suas mãos. A tensão era palpável. As sirenes ecoavam, mas tudo parecia um eco distante. Ao olhar para Eduardo, seu coração disparou. O que você está dizendo? Como isso é possível? Eu não sabia de nada. Ele estava desesperado. O horror estampado em seu rosto. Você precisa entender, Luana. Minha vida toda foi uma mentira. A mulher que está morta, ela não era quem dizia ser. Luana sentiu o chão tremer sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Cada palavra dele a atingia como uma tempestade. Ela era parte de uma organização criminosa. Não era uma tia. Ela me utilizou, manipulou. Tudo isso para mim. Arrastar para uma teia de mentiras. Ouviu o tremor na voz dele. A verdade é que ela queria que eu fosse o seu sucessor, mas nunca deixaria isso acontecer. Eu era apenas uma marionete. Uma marionete? Luana mal conseguia entender. Eduardo, nós precisamos sair daqui. Um pânico crescente tomou conta dela. A polícia se aproximava e o silêncio tenso crescia. Luana, eu fiz coisas horríveis. Eu estava tão imerso na riqueza e no poder que não percebi o buraco negro que me cercava. Ele olhou em volta, como se pudesse ver os fantasmas do passado. E você? Você se tornou alvo. Eu te coloquei em perigo. Tudo por causa daquela mulher. Mas eu não sou nada, Luana. Gritou, a emoção à flor da pele. Eu sou apenas uma garota perdida. O que eu tenho a ver com isso? Você é parte da verdade, ele respondeu. A urgência em sua voz palpável. E agora ela está morta por causa disso. Se os outros descobrirem que você tem o pendrive, ele hesitou, o medo tomando conta. Eles vão vir atrás de você. Luana olhou para o pendrive em sua mão.
cheia de arquivos que poderiam destruir vidas ou revelar segredos. E então, em meio ao caos, algo inesperado aconteceu. Uma batida enérgica no chão fez a cena tremer. Era como se o mundo estivesse desmoronando ao redor dela. Uma explosão ensurdecedora irrompeu, e uma fumaça densa subiu, ofuscando a visão. Luana, não. Eduardo a puxou, mas a onda de pânico já a arrastava. O que estava acontecendo? No meio do fumo e gritos, para seu espanto, uma figura surgiu, familiar e totalmente insana. Era Paulo, mas não era o Paulo que ela conhecia. Havia algo em seu olhar que não era medo. Havia um brilho frio, triunfante. Surpresa, Luana. Ele riu com uma ironia que fez seu coração gelar. Você realmente acreditou que estava a salvo? Que este era só um jogo de oportunidades? Ah, você é tão ingênua. O chão parecia desmoronar sob os pés dela. Paulo, o que você está fazendo aqui? Você está com eles? A traição se espalhava como veneno dentro dela. Com quem? Ele fez uma. Pausa, a expressão mudando para um sorriso cruel. Estou com quem sempre estive, com os poderosos. E você? Bem, você estava prestes a ser um peão nesse tabuleiro. Ele olhou para Eduardo, a satisfação nos olhos. Só que a peça certa não é ele, é você. As palavras o atingiram como um golpe. O que ele queria dizer? A fumaça começou a se dissipar, revelando a cena caótica. Policiais cercavam o parquinho, e a exaustão tomou conta do ar. A verdade começava a se desenrolar diante de Luana, mas ela não conseguia entender. Levante-se, porque você não tem escolha. Paulo estendeu a mão, um sorriso torto no rosto. E se decidir não cooperar, bem, não serei eu quem pagará o preço. Ela olhou para Eduardo, a dor estampada em seu rosto. Eduardo, o que nós fazemos agora? Luana, precisamos confrontá-lo antes que seja tarde demais. Decide! Eles estão aqui e você ainda tem a escolha. Ele gritou, mas as palavras estavam perdidas no caos que se formava ao redor. Enquanto a fumaça se dissipava e as sirenes aumentavam, Luana percebeu que o verdadeiro jogo apenas começava. Quem realmente era ela? A tempestade dentro dela crescia, e a única certeza naquele momento era que nada seria como antes. Então, Luana pudesse processar tudo, a verdade final a atingiu como um soco no estômago. Você acha que eu não conheço minha própria mãe? Paulo lançou, a voz cortante. A mulher que morreu não foi apenas sua mãe. É a nossa mãe. Você e eu somos irmãos. O mundo ao redor dela parou. Ela sentiu como se todo o ar a abandonasse. Marcelo sempre estivera ao seu lado, o amigo de confiança, agora revelado como um traidor que havia feito parte de um plano muito maior. A câmera de sua vida estava piscando na tela, revelando a verdadeira história. E tudo o que acreditava ser certo estava agora envolto em mentiras insuportáveis. Isso não pode ser verdade. Luana balbuciou, as peças do quebra-cabeça se espalhando desordenadamente. Você não pode estar falando sério. Mas eu estou. Agora você entende o que está em jogo aqui. É mais do que você poderia imaginar. Os olhos de Luana se encheram de lágrimas. Tudo o que ela tinha lutado, todas as evidências que buscava, agora estavam distorcidas por uma nova realidade. E a polícia estava tão próxima, o início da ruptura, o passado somente começando a se revelar. Com a tempestade rugindo e o caos se instalando, a única certeza era que Luana jamais seria a mesma. Ela estava prestes a entrar em um caminho que mudaria tudo. E com a revelação do irmão, a pergunta escapuliu. O que mais você esconde, Paulo? Luana sentia o chão tremer sob seus pés, um turbilhão de emoções batendo à porta de sua mente. As palavras de Paulo ecoavam como um trovão em seu interior. Eles eram irmãos. O que significava isso? Sua vida, suas verdades, tudo estava desmoronando.
O portão da polícia se abria e Luana olhou para Eduardo, o desespero nos olhos dele. Luana, precisamos sair daqui agora! Ele a puxou, os olhares fixos nos oficiais que cercavam o parquinho. A fumaça ainda borbulhava ao redor deles, e o som das sirenes que se aproximavam parecia aplausos nas costas dela. E naquele momento, a conexão que nunca soubera que tinha com Paulo o tornava ainda mais aterrador. Paulo, você não pode estar falando sério. O que você quer? A voz dela tremia, a adrenalina forçando suas palavras. Eu quero que você entenda. A verdade é a nossa única saída. Juntos somos mais fortes. O olhar de Paulo era profundo, mas havia algo, ao mesmo tempo perigoso. Ele estendeu a mão como um convite que soava como um desafio. Eduardo, ao lado de Luana, já a estava puxando para longe. Não, você não confia nesse cara, Luana. Ele faz parte do problema. A tensão no ar aumentava. O que fazer? Ele era seu irmão ou um traidor? As lanternas piscaram, como se cercassem sua decisão, suas luzes se movendo freneticamente. Cala a boca, Eduardo, gritou Paulo. Você não sabe o que está em jogo. Luana olhou na direção da polícia. As decisões estavam se esgotando rapidamente. Com um empurrão, ela se viu entre os dois, sem saber em quem confiar. Eu não sei se posso acreditar em você, Paulo. Você mentiu para minha vida toda. E eu posso acreditar em você, Eduardo. Você sempre foi parte disso tudo. A voz dela tinha uma força que não sabia que possuía. O tempo parecia se arrastar quando, do nada, a mulher caída, a verdadeira mãe deles, ressoava em suas memórias. Segredos ocultos, uma vida que ela não conhecia. Luana. O tom de Eduardo era suave, mas cheio de um sentimento apertado. A única maneira de sairmos disso é juntos. Eles vão querer o pendrive. Não se preocupe com isso. Aqui temos uma chance. Paulo interrompeu, seu olhar ardente. Você pode ser a chave para tudo isso. Toque no universo ou será destruído por ele. A polícia avançava, com gritos a se espalharem pelo ar. Ei, estamos cercados! Saia com as mãos para cima! Olhos arregalados, Luana sentiu que a escolha de momento tinha que surgir. E não por qualquer pressão. A vida inteira eu pensei que era só uma menina perdida. Mas agora, isso não me define mais. Eduardo e Paulo se entreolharam com um tipo de entendimento que ela não podia decifrar. Vamos, temos que agir! Eduardo gritou. E sem pensar, Luana tomou a mão de Eduardo. Não, o que nós fizemos? Ela puxou, percebendo que era a única saída. Estamos juntos, Paulo murmurou. Um arco de tensão entre eles, e assim como as tempestades se acalmam, novas esperanças se formavam. Cada um tem sua escolha agora. Cumpram e venceremos. Os policiais se moviam rapidamente, e a cena estava prestes a explodir em caos. Mas Luana percebeu que não era mais apenas sobre o passado. Era sobre a liberdade deles, e sobre a história que ainda estava por vir. O pendrive pulsava em suas mãos, e com a força que começou a encontrar, gritou. A verdade vai ganhar. Vamos nos libertar. O mundo ao redor parecia se iluminar momentaneamente, e enquanto os policiais se aproximavam e a tensão colidia, Luana sentiu uma onda de esperança e certeza. Sabia que tinha que lutar. E enquanto os irmãos se preparavam para enfrentar o que estava por vir, o destino aguardava, lá fora, em um oceano de incertezas. E aí, galera, esse foi o final que vocês estavam esperando. Se você amou essa história, precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Não deixe para depois. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e manter essa comunidade vibrante. Levante a sua voz. Comente o que achou desse desfecho. Suas reações e teorias são super importantes, então inunde a seção de comentários com elas agora mesmo. E, se você knows de pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse final impactante, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com eles.
Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Você é parte dessa história e juntos vamos crescer ainda mais.